Enfim, né? Mas tem método aí, né? A mim não me engana não, meu. Porra, trabalhei com publicidade a vida toda. Isso aí, na publicidade, isso é uma estratégia, inclusive, é uma estratégia correta. O que eles estão fazendo é muito inteligente e não se engane você aí pensando que, mas quando que a Anitta será presidente do Brasil? E quando que o Felipe Neto vai ser governador de São Paulo? Nunca. Mas não é isso o plano. Então você tem que entender como que funciona na publicidade. Na publicidade existe uma técnica chamada criação de demanda. Criação de demanda é o seguinte, você chega num país e você chega ali naquele país e fala, contrata uma agência de publicidade e fala assim, olha, eu quero que você venda aqui pra mim pneu pra carro aqui, mas é pneu de corrida. E naquele país não tem corrida de carro. Então todo mundo usa um pneu comum. Então o que você vai fazer? Você pode fazer a maior campanha publicitária do mundo. Você não vai conseguir vender os pneus para corrida, porque ninguém corre ali. Então você tem que gerar a primeira demanda. Primeira coisa que você faz, você cria um autódromo. Cria um autódromo, você começa a passar filmes sobre corrida. E aí você vai gerando a demanda. Vai chegar num momento que as pessoas vão ter demanda por pneus de corrida. Aí você vem com o produto. O que eles estão fazendo é algo muito inteligente que, inclusive, nós deveríamos estar fazendo. Quando eu vejo essas coisas, eu fico puto. Eu fico com raiva de ver o Felipe Neto no Roda Viva. Mas não fico com raiva porque ele é o Felipe Neto e está tendo espaço. Eu fico com raiva porque nós não estamos fazendo isso. A social-democracia, ela entendeu que existe um nicho de mercado eleitoral que não está sendo explorado nem pela esquerda nem pela direita, que é o nicho da juventude, que não sabe nada de política, mas quer saber. Tem muita gente assim. Tem muita gente de 14 a 20 anos. Você fala, Fernando, mas 14, o moleque é uma criança. Em 2022 ele vai ter 16. E ele vai ter um títulozinho de eleitor na mão. Esses caras estão utilizando uma estratégia maravilhosa. Sabe qual que é a estratégia? É a estratégia de você não ter professores, gurus, mestres. É a estratégia de você ter alunos que simpatizam com aquele que quer aprender do lado de lá. Ou seja, o Felipe Neto ele não está aqui para dar aula de política, ele está aqui para aprender política ao vivo, junto com o garotinho também que não sabe nada, mas também quer aprender ao vivo. A Anitta a mesma coisa, a Valesca Popozuda a mesma coisa, o Luciano Huck a mesma coisa. Essa galera jovem que tira onda de burra, porque eles não são burros, você acha que a Anitta é burra? Esses caras que tiram onda de burro são jovens, inexperientes, burros e que vão aprender junto com você. Você sabe o que vai acontecer em 2022? A Anitta vai virar pra câmera e vai falar, olha, realmente, estou há 2 anos estudando isso e eu concluo o seguinte, pessoal, melhor pessoa para continuar aqui, para presidir o Brasil é esse cara aqui. Aí vai apontar qualquer um, por exemplo, Luciano Huck. Aí você vai ter um mundo de pessoas que teve uma demanda gerada por um bom presidente, jovem, inteligente, antenado. Tá aqui o cara, Luciano Huck, votem nele. A Anitta sozinha joga 2 milhões de votos no Huck. Felipe Neto, mesma coisa. Vamos ser inteligentes, vamos pensar o seguinte, nós da direita, quais são os símbolos que nós temos na direita para o público jovem? O garoto de 14, 16, 18, 20 anos. Nós estamos conquistando essa pessoa, nós temos um movimento jovem conservador, nós temos um movimento jovem cristão, nós temos um movimento jovens pró-família. Não temos. Então os caras estão fazendo o trabalho dele, parabéns. Você quer ver qual é a treta? Permita-me ler um trecho de um livro. Esse livro aqui é de Portugal, tá, gente? Tem para vender no Brasil não, se eu não me engano. A Ditadura do Relativismo, Roberto De Mattei, tá? Historiador italiano. Eu quero ler aqui o que ele fala, que é muito interessante. Minha convicção, que o grande debate do nosso tempo não é de natureza política nem econômica, mas de caráter cultural, moral e, em última análise, religioso. Trata-se de um conflito entre 2 visões do mundo. A visão daqueles que acreditam que há princípios e valores imutáveis, inscritos por Deus na natureza do homem, e a visão daqueles que sustentam que não existe coisa alguma que seja estável e permanente, mas que todas as coisas são relativas ao tempo, aos lugares e às circunstâncias. Não existindo valores absolutos, nem direitos objetivos, a vida humana reduz-se a uma espasmódica procura do prazer e a satisfação egoísta de instintos e, aspas, aqui, necessidades subjetivas, contrabandeadas sobre a forma dos novos direitos. A vontade de poder dos indivíduos e dos grupos torna-se, então, a única lei da sociedade, constituindo-se, como afirma Bento XVI, e aqui eu vou fazer uma citação, Bento XVI, uma ditadura do relativismo que não reconhece coisa alguma como definitiva e que propõe como medida última o próprio eu e os seus caprichos. Depois ele vai dizer, a reivindicação da liberdade absoluta para o homem transforma-se assim numa ditadura férrea, pior do que todas as outras tiranias que a história conheceu, como já afirmava no século XIX Donoso Cortés, prevendo, em consequência da perda dos princípios religiosos, a constituição de um despotismo que será o mais gigantesco e o mais absoluto de quantos já existiram na memória dos homens. É a ditadura do relativismo. Você não pode falar do que acredita. Eu posso. Você não pode acreditar em valores e princípios imutáveis.
Eu posso dizer que não existem valores imutáveis. Você não pode afirmar que a grama é verde. Eu posso afirmar que eu tenho dúvida se a grama é verde. Você não pode afirmar que homem é homem, mulher é mulher. Eu posso questionar quem determina o que é homem e mulher. Você não pode afirmar que o seu país precisa ter soberania. Eu posso afirmar que nós precisamos de um mundo sem fronteiras. Você não pode afirmar que valores e princípios morais estão acima de qualquer lei positiva, inclusive constitucional, como, por exemplo, o valor à vida humana desde a sua concepção. Você não pode falar isso. Eu posso falar e discutir qual é o mês que eu vou triturar uma criancinha no ventre da mãe. É a ditadura do relativismo. É impressionante que é isso que eles querem fazer. Vejam que aqui eu quero salientar que esse youtuber de 32 anos, que ainda não sabe o que é ter responsabilidade, porque não adianta ter dinheiro para dizer para mim que sabe o que é responsabilidade. Ele diz que liberdade e opressão. Sabe o que esse moleque sabe sobre opressão? Sabe qual é a abrangência da capacidade cognitiva dele de entender o que é ser oprimido de fato? Como, por exemplo, você trabalhar 8 horas, 12 horas num trabalho e depois você ainda tem que pegar a madrugada no Uber para que sua esposa possa voltar da faxina, seu filho continuar numa crechezinha particular, pobrezinha do bairro, porque não dá para colocar na creche da prefeitura, porque você não sabe se seu filho será bem tratado. E aí quando você chega em casa, você não pode sequer escolher algum capricho ou outro que vai servir de uma compensação quase que necessária para você suportar aquele sofrimento. Sabe qual é a abrangência de poder cognitivo desse moleque? Zero. Só que é isso que importa. Importa colocar alguém que use palavras vazias, sem significado, de poder afetivo, que usado na quantidade torne-se hegemonia. Esse é o valor. Que é o tal do intelectual orgânico, né, do Gramsci. Você pega um idiota qualquer e fala assim, agora você tem autoridade para falar de política. E aí o comediante fala de política. Um médico que nunca quis estudar sobre política agora quer opinar. Entendeu? O advogado que é um bom advogado, mas nunca estudou sobre isso, agora quer opinar. Bota todo mundo ali, né? O pai do Boulos é médico, bota ele para falar. Entendeu? O que esse pessoal domina? Nada. Vocês já pararam para pensar que vocês não podem nomear nada a não ser que conheçam? Quando você diz caneca, tem outra aí? Aqui não, né? Quando você diz caneca, a palavra caneca, ela não é isto aqui. Porque a palavra caneca, ela não traz consigo a cor branca, ela não traz consigo essa alça, ela não traz consigo um símbolo, ela pode não ser de louça. A palavra caneca traz uma carga de informação que a sua experiência teve. Sua experiência sensorial. Mesmo um cego vai ter uma experiência sensorial. Não com os olhos, mas ele vai ter com os outros sentidos. Assim como nós. Nós não chamamos caneca por causa dos olhos apenas. Abstraímos aquilo por causa dos sentidos, que começam a sugar como um canudinho. Processo de abstração que se fala. Quando você extrai de algo a sua essência. E aí você dá um nome àquilo. Você sabe quando a imprensa consegue nomear coisas? Nunca. Primeiro, porque quem está ali
com raras exceções, raríssimas exceções, quem está ali não tem a mínima ideia do que padece o pobre, sofrido, humilhado. Como, por exemplo, eu lembro de um dos moradores de rua que eu cuidei em Barretos, que uma vez disse para mim: por favor, faça curativo na minha perna. Ele teve... eu sei que é de manhã cedo, o pessoal pode estar tomando café, mas eu preciso dizer isso. Ele teve uma ferida na perna, Fernando, e uma mosca pousou. Isso acontece, né, quando a mosca pousa na ferida, né? Fica com verme. E ela vai carcomendo, ela vai pegando tudo ali, só fica os nervos. Saem todos os músculos, carne, fica osso e nervo. Até para tratar você tem que contar quantos bichos você tem ali para você saber qual é a profundidade que aquilo foi. E ele implorou por um curativo porque ele precisava pedir comida num restaurante. E como fedia a ferida dele, os restaurantes não queriam dar a comida para ele na porta. Queriam colocar no chão e combinar um tempinho para ele pegar. Ele queria ter a dignidade de pegar a comida na mão da pessoa. Assim, ó. Veja o que ele queria. Era mais do que comer. Não era só comer. Ele queria ter a dignidade de pegar a comida na mão. Assim, ó. Você dá a marmitinha. Ele queria ter essa dignidade de dizer obrigado. Em vez de colocar no chão, fala, depois pode ir lá pagar. Aí você vai lá e pega. Sabe, para você falar de opressão, para você falar de sofrimento, para você falar de treva, de solidão, você tem que experimentar, mas não é a solidão de não ter um carro zero. Todos seus amiguinhos têm carro zero, você não tem. Oh, tadinho de mim. Né? Não é a solidão de que todos os seus coleguinhas foram para um outro condomínio fechado melhor do que o que você já tem. Não é essa. É o sofrimento real de gente adulta. Essa imprensa não sabe o que é isso. Esses políticos não sabem o que é isso. Você sabe quando eles vão conseguir nomear alguma coisa relativo ao sofrimento? Nunca. Porque eles não têm capacidade cognitiva, por completa ausência da experiência sensorial. Você pode nunca ter visto o mar. Você vai ler, ouvir falar, alguém vai dizer assim para você, Fernando e Max: ó, o mar tem água salgada, igual quando você bota sal na água. Fica um pouquinho de sal na água, na mão. A areia fica um pouco grudadinha no pé. Tipo areia, mais ou menos parecido com a areia que você tem perto do rio. É uma água que não tem fim. É como se você visse um lago muito grande. Você vai juntar várias experiências sensoriais que você já teve para tentar entender o que é o mar. Só que nada disso vai ser comparado ao dia que você pisar numa praia, sentir o cheiro da brisa do mar e saber o que é o mar. E aí, a capacidade de nomear o que é o mar aumenta. Antes você estava fazendo um apanhado de experiências sensoriais e tentando dar nome àquilo. Essa é a situação da imprensa hoje. Por isso que mais do que burrice, ganância, canalice, essa imprensa é burra. E não pense que burrice anda isolada da ganância, da safadeza, da canalice. Eles não têm capacidade. Só que eles querem que todo mundo pense assim. Aí quando eles falam não pode ter polarização, é o seguinte. Aí sim eles têm um certo tipo de opressão. Se eu colocar um Fernando Melo do meu lado, eu vou perder meu emprego. Porque ele vai argumentar, ele vai abrir a boca, e as pessoas vão falar assim: eu não quero mais ouvir você não que trouxe o Fernando, eu quero ouvir o Fernando.
Esse é o grande medo da imprensa. O Max não pode abrir a boca. Porque se as pessoas continuarem ouvindo o Max, elas vão tomar gosto, elas vão querer o Max. Elas não vão querer mais o apresentador. Então, o que resta para Vera Magalhães é chamar Felipe Neto. A Vera Magalhães não pode chamar o Fiuza. A Vera Magalhães não pode chamar o Alexandre Garcia. A Vera Magalhães não pode chamar a Ana Paula. Não pode chamar você, não pode chamar o Max. Porque o dia que isso acontecer, ela que já não tem brilho, desaparece. Fernando, quantas pessoas que você viu que saíram dessa tal grande mídia que conseguiram ter luz própria? Chegou a abrir o computador, pá, vou gravar um vídeo e vou ter luz própria. Vou continuar tendo audiência. A gente conta nos dedos de uma mão, né? Nos dedos de uma mão aí. Alexandre Garcia. William Vac cambaleou ali. O William Vac tá mais afundado que o Corinthians. Você... Ana Paula do vôlei. Mostra a capa do livro aí, deixa eu ver como é que é o nome do autor aí. Roberto Dematei, Ditadura do Relativismo. Roberto Dematei. O Alan trouxe aqui o Roberto Dematei, então eu também tenho que fazer uma contribuição, porque senão vai ficar aqui muito distoante, né? Porra, o Alan vem dar uma aula de filosofia e eu fico aqui e vou falar o quê? Vou falar do Corinthians. Porra. Então, você falou sobre essa... as pessoas não têm noção, né, do que é opressão, do que é... É até estranho, ele fala sobre liberdade e opressão, na verdade é um tema só, né? Liberdade. A liberdade é a não liberdade. Então eu também quero citar aqui algo que eu acho que esse autor aqui, o Felipe Neto conseguiria entender, a Vera Magalhães conseguiria entender, mas também para você ver, nem esse aqui eles conhecem, que é também filosofia, mas um pouco mais popular. Eu queria ter um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte o coração ver o seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante ver sua filhinha chorando por um colar de diamantes. Você não sabe como eu fico chateado ver o meu cachorro babando por um carro importado. Mamonas Assassinas já compreendia muito bem todo o teor filosófico da elite brasileira. Isso aí. Que é um bando de idiota que fica trancado num flat, chorando porque o cachorrinho dele não pôde ir no pet hoje. Meu cachorro não tem a roupinha. Meu cachorro não tem agora. Você vai no shopping, tem aqueles quiosquezinhos que vende roupinha de cachorro, né? Coleira de cachorro. Eu passo ali, minha filha enche o saco. Papai, compra R$80 uma coleirinha do cachorro. O cara ficou pressa, o cara tá oprimido ali, meu Deus. Então, esse é o tipo de sofrimento que essa galera tem. Não consegue entender o que realmente é o peso do cidadão brasileiro comum. Não é de um nicho, né, muito miserável no Brasil. O cidadão brasileiro comum. Como, por exemplo, Alan, Dória, Witzel, que a gente vai falar aqui. O que o Witzel está fazendo é algo de quem não entende a realidade do povo comum. Não é de um nicho das pessoas muito miseráveis do Rio de Janeiro. É do povão, normal, é da maioria, é da massa mesmo, carioca. Então nós vamos falar sobre isso aqui, enfim. Essa galera não conhece nem o Dematei e nem o Mamonas.